Vamos começar, então, o nosso primeiro painel, com o tema Estratégias de Crescimento, Concessões, PPPs e Reforma Tributária. Os escolhidos, então, para engrandecer esse diálogo foram Nicola Miccioni, secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro. Leonardo Lobo, secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Aguinaldo Balum, CEO da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI. Anselmo Leal, diretor-presidente de Relações com Investidores de Águas, da Águas do Rio. A mediação é da jornalista Renata Varandas. Agora, enquanto eles vão se posicionando aqui para começar, então, esse primeiro painel e essa primeira discussão bastante importante, vamos assistir a um vídeo institucional da AEGEA, que é uma das nossas importantes parceiras de hoje. Saneamento básico movimenta vidas, mas como a AEGEA faz, movimenta muito mais. Porque a AEGEA vai além de saúde e qualidade de vida, leva dignidade, emprego e inclusão social. Está em todas as regiões do Brasil e respeita as culturas locais. Já ligou milhões de pessoas a uma vida melhor. Esse é o jeito AEGEA de trabalhar. E isso faz toda a diferença. AEGEA Saneamento. Como a gente faz, faz diferença. Agora sim, vamos começar o nosso painel, um bate-papo esclarecedor a todos. Com você, Renata. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu queria começar com o Nicola, que está ali longe de mim. Nicola, eu te pergunto, o Rio de Janeiro sempre foi aí pioneiro em concessões federais, estaduais, PPPs, e a gente tem uma infinidade de projetos nesse sentido, inclusive projetos até bem antigos. Como que essas concessões e também PPPs podem servir como uma ferramenta para desenvolver o Rio de Janeiro, mas de forma sustentável, principalmente porque essa pauta do sustentável, ela é uma pauta relativamente recente e a gente tem projetos tão antigos. Alô, bom dia a todos. Bom dia, Renata. Bom dia, Selmo, Léo, Balon. Cumprimentar o nosso querido amigo João Camargo e parabenizar pela iniciativa deste Fórum Esfera no Rio de Janeiro. Em nome do João, cumprimento todos os amigos aqui presentes. Renata, concessões no Brasil, teve uma grande onda no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que o Rio de Janeiro, junto com o governo federal, foi um dos protagonistas. Houve uma série de concessões no Rio de Janeiro. O Rio passou mais de 20 anos sem realizar novas concessões. E veio a realizar só em 21, com a concessão de parte da SEDAI, que se diz, a distribuição e coleta de esgoto. E essa nova onda de concessões, que se inicia com o Marco Legal do Saneamento, ele acabou sendo disruptivo para o Brasil inteiro. Ele traz uma onda de novas operações no Rio, culminou recentemente com a Sabesp, que tem características diferentes, mas que essencialmente dialogam com a capacidade ou a incapacidade do Estado enquanto ente público, município, Estado, governo federal, de realizar investimentos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento do país. E, nesse sentido, eu acho que está mais do que maduro o entendimento por todos os entes federativos, todos os estados da Federação Brasileira, que somente com parcerias corretas, bem fundamentadas com o privado, a gente pode ter uma infraestrutura melhor no país. E aí, de todas as possíveis, né? Desde aquelas de energia e telecomunicações que ocorreram nos anos 90, passando por estradas e aeroportos nos anos 2000, e agora esse marco importante do saneamento, que traz números muito pujantes, né? Alguns institutos falam em necessidades de investimentos da ordem de R$1 trilhão em infraestrutura de saneamento para que a universalização ocorra.
Esse montante de recursos é impossível de ser realizado somente pelo capital privado ou somente pelo capital público. E aí, efetivamente, nós temos aqui uma parceria em que parte dos investimentos serão realizados pelo poder público, parte pela iniciativa privada. É importante, nesse sentido, que os estados e a União se organizem com agências de fiscalização bastante fortes, porque nós podemos ter as melhores concessões do país. O Rio de Janeiro mesmo ganhou o prêmio de melhor concessão estruturada dos últimos anos, mas não serve de nada se não houver uma boa gestão e uma boa execução do contrato. E, para isso, o papel das agências fiscalizadoras é importante. O cumprimento são contratos de longo prazo, são 35 anos de contrato, no caso dos blocos aqui do Rio de Janeiro. Nós temos exemplos recentes agora, como elétricas, que no final dos seus contratos, uma série de problemas na regulação no contrato geram assimetrias importantes entre o que era esperado de serviço e o que é entregue de serviço. E, nesse sentido, então, o saneamento ou qualquer outra concessão que se realize pelos estados ou pelo governo federal, é fundamental que haja uma boa fiscalização. Fica aqui essas palavras iniciais para o debate. Obrigada, Nicola. Eu queria agora passar a palavra para o Anselmo. Bom dia, Anselmo. Queria te perguntar quais são os principais desafios que a Águas do Rio enfrenta ao integrar práticas sustentáveis sob um modelo que é de concessão, né? Como que a empresa ela consegue fazer esse equilíbrio, equilibra a necessidade de retorno econômico com o compromisso social e ambiental? Primeiro, bom dia a todos. Parabéns, João, pela iniciativa de produzir discussões importantes, estruturantes para o Brasil. E o tema de concessões, como o Nicola acaba de falar, ele é transformador ao unir o Estado e a iniciativa privada. Cumprimento o Nicola, o Leonardo e o Balon. Bom, a pergunta ela nasce da essência, né? O saneamento ele é uma remediação do adensamento das cidades, né? Então, a prática sustentável do saneamento é na sua essência. O saneamento em si não gera nenhum efluente, não gera nenhum poluente. Então, a nossa atividade, em essência, é remediar os efeitos das grandes aglomerações. A gente acabou de falar durante o café da manhã que se Dom Pedro tivesse vivo, ele teria 200 anos. E ele foi o primeiro ator do Brasil a pensar em saneamento quando o maciço da Tijuca foi desmatado e não tinha água na cidade do Rio de Janeiro, e foi necessário, então, encontrar caminhos. Acho que agora o mais contemporâneo dos inovadores do saneamento do Estado do Rio de Janeiro é o governador Cláudio Castro e o Nicola, que retomaram essa discussão em amplo senso, atraindo investimentos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de buscar as pessoas que vivem ainda com esgoto in natura dentro de casa. No Brasil, são 100 milhões de pessoas que não têm afastamento de esgoto. Do que é afastado, metade é tratado, ou seja, 75% de todo o esgoto produzido pelos brasileiros vai em natura para os rios e córregos. Então, a Baía de Guanabara recebe 75% de todo o efluente de 12 milhões de pessoas. Quando nós chegamos aqui, esse processo de transformar, então, de ligar a próxima casa, de buscar a retomada dos investimentos, nós vimos que 83 milhões de litros de esgoto pararam de cair na Baía de Guanabara. E aí, não é sorte, mas o Estado induziu uma política pública que permitiu que um novo capital ingressasse no Estado, mobilizasse 7 mil pessoas, 4.500 moradoras de comunidades, e aí os efeitos, a Praia do Flamengo Balneável, Lagoa Rodrigo de Freitas. A Gabriela acabou de me contar que o grande problema da canoagem agora é que os peixes pulam no barco. E no passado o problema era o peixe morto boiando. A gente vê a Marina da Glória com água cristalina, e isso vai transformando a sociedade numa sociedade mais sustentável. Buscar capacidade de sobrevida do planeta é pensar em sanear. Então, quando a gente olha para o todo, o core da nossa empresa é sustentabilidade. Pensando no retorno para o investimento, voltamos às modelagens, né? Então, foi necessário construir contratos modernos que permitissem que o poder concedente, que as agências reguladoras atraíssem capital externo para investir com obrigações e metas. E esse ecossistema financeiro, com um propósito, deve sim gerar um ambiente de prosperidade compartilhada.
trazendo investimentos novos para o Estado, levando saúde e dignidade para as pessoas que não tinham acesso ao serviço, com mais de 627 mil pessoas no Rio de Janeiro que receberam água pela primeira vez. Então, esse ecossistema financeiro com propósito viu no Rio de Janeiro oportunidade. Na primeira emissão de debêntures que nós fizemos, houve 98% de excesso de demanda. E é a primeira operação no Brasil que trouxe 20 mil CPFs, ou seja, o próprio mercado financeiro procura propósito nos investimentos. O que precisa para que o retorno do investimento dele, claro que vai acontecer, a debênture remunera o capital, mas é importante que bons modelos, gestões adequadas e um ambiente de negócio propício produzam esse ambiente de compartilhamento de valor. Acho que seria isso, inicialmente. Eu queria agora... Eu vou pular o Leonardo, porque o Leonardo não vai escapar de falar de reforma tributária. Então, eu vou pular e vou para o Aguinaldo. Aguinaldo, o Anselmo acabou de falar, dar os números, né, das pessoas que não têm acesso à rede de saneamento, 100 milhões de pessoas, não é isso? Que não têm acesso à coleta de esgoto. Quais são os desafios de infraestrutura que a SEDAI tem que enfrentar para poder garantir saneamento básico a todos? Bom dia a todos, bom dia Nicola, Anselmo, Léo, bom dia João e todos os presentes. Sua pergunta ela é importante considerando o cenário que a gente vive. Hoje a distribuição da água e coleta do esgoto no Rio de Janeiro, ele é executado pelas concessionárias em cada um dos blocos. A SEDAI remanesceu com a produção da água. Ao longo do histórico e da existência da empresa, o que levou ela a ter parte das suas atividades concedidas era a incapacidade de fazer investimentos em todos os sistemas, tanto na distribuição, no tratamento, quanto na produção. Na medida em que houve a concessão, a empresa passa a se estruturar, ter capacidade de investimento e investir nos sistemas de produção. Hoje, a gente ainda enfrenta um desafio que é, no verão, a alta demanda por consumo de água em toda a região metropolitana, considerando todo o sistema como ele está pensado, a gente tem uma produção insuficiente para a demanda que é dada. Então, o nosso principal esforço na empresa é dar maior capacidade para que esses sistemas tenham produção suficiente. No verão é um momento em que nós temos um maior número de chuvas, mudança climática e, por consequência, os sistemas eles passam por intermitência e uma produção menor. Então, o trabalho da empresa tem sido reforçar esses sistemas. Todo o sistema CARI nosso estão com projetos de implantação de estações de tratamento de água. O Guandu, que é a principal estação de tratamento, sendo totalmente reformada, e a implantação do novo Guandu, que é uma nova estação de tratamento que vai verter 12 mil litros por segundo de água para a Baixada Fluminense e para a Zona Oeste. Então, nosso principal trabalho tem sido dar capacidade à empresa para fazer esses investimentos e dialogar com o mercado como é que a gente capitaliza a empresa e com condições de promover esses investimentos. Renata, se me permite só um ponto. Por favor. Desculpa, pegando a fala do Balon, em 20, quando a concessão... Em 20, quando a concessão estava sendo modelada, no último trimestre de 20, havia uma discussão muito grande no Rio de Janeiro sobre a extinção da SEDAI, porque seria a última galinha dos ovos de ouro do governo do Estado. E vê-se que naquele ano a SEDAI dava prejuízo. Com a concessão, o efeito multiplicador na economia do Rio de Janeiro possibilitou mais de 10 mil novos empregos, a entrada de recursos em outorga que foram utilizados em projetos de infraestrutura no Estado, a contratualização de aproximadamente 32 bilhões em CAPEX e quase 80 em OPEX, e a SEDAI que remanesce é uma SEDAI que vale hoje o que não valia antes, e com capacidade de investimento absurdo, dando resultado financeiro. Então, é uma relação ganha-ganha, em que achava-se que a concessão ia gerar uma perda da SEDAI, e, na verdade, ela cresceu a SEDAI e a economia como um todo. Bom,
Leonardo normalmente tem reclamado que só fala de reforma tributária e vai falar aqui novamente. Com a reforma tributária, o imposto deixou de ser o determinante para o site allocation, você fala isso muito, e você sempre fala que o determinante hoje para a indústria são logística, custo de energia e pessoal. Diante desse novo cenário, como que o Rio de Janeiro sai na frente de outros estados nesse sentido? Bom dia, agradecer o convite. Para minha satisfação, ontem eu estava falando de concessão e, junto com outros secretários de Fazenda, como é que isso impactaria, né? Nós que fizemos essas grandes concessões de saneamento. Então, assim, eu estou aliviado de falar um pouquinho de reforma tributária para poder voltar ao tema. Eu estou muito empolgado com a reforma tributária do ponto de vista de investimento e desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. E por que eu digo isso? Se nós dermos um passo atrás na discussão da reforma tributária, que hoje, fundamentalmente, as pessoas estão começando a olhar mais setorialmente como vai ser o dia a dia delas na reforma, e a gente tentar olhar o big picture dela, o que nós vamos observar? Primeiro, dentro dos fundamentos da reforma tributária, tem dois que são aqueles que explicam o motivo dela gerar crescimento econômico, porque ela gera... O que acontece? Você tem um momento na reforma tributária em que você, na hora que você muda a lógica da origem para o destino, o que você está fazendo? Você está, de fato, tributando o consumo. Isso significa duas coisas. Você não vai discutir mais aonde você vai alocar a sua planta para ser o lugar aonde você vai fazer... em função da tributação que existe lá. Por quê? Porque você está tributando aquilo que você vende. Se você vender para o Rio de Janeiro, você vai pagar a tributação do Rio de Janeiro. Hoje em dia é o contrário, você é tributado pelo lugar onde você está. Isso muda, e isso muda muito radicalmente. Isso significa dizer o seguinte: você vai escolher colocar a sua planta, fazer o seu investimento naquele lugar onde seus custos forem menores, ignorando a questão tributária. Nesse sentido, e aí eu vou usar a fala que eu ouvi ontem do Samuel, secretário de Fazenda de São Paulo, que é a mesma conclusão que a minha, só que tem uma diferença. Rio de Janeiro e São Paulo têm posições distintas na reforma tributária naquilo que se refere a ganho de arrecadação imediato. O Rio de Janeiro é o grande vencedor da reforma tributária, do ponto de vista de arrecadação. E São Paulo seria um dos perdedores, e era por isso que a gente não via a reforma tributária andando. O que fez mudar na cabeça desse grande Estado para ele ficar favorável a uma reforma tributária em que, a princípio, inicialmente ele teria perdas? Porque ele começou a observar o seguinte: se a tributação não é mais o determinante daquilo que é a variável de escolha para a alocação do meu investimento, a localização desse investimento, eu sou um Estado muito competitivo. Por quê? Objetivamente, São Paulo tem o quê? Tem infraestrutura, tem pessoal, tem acesso, então ele vira competitivo, então ele pode voltar a retomar, a atrair as empresas. Veja, um Estado que tem potencial em perder no curto prazo a arrecadação, está interessado em resolver bancar a reforma tributária. Agora imagina o Rio de Janeiro, que ganha, objetivamente tem aumento de arrecadação. Eu entendo que nós temos um excesso de capital humano, eu não tenho dúvida disso, nós temos um volume de universidade muito maior, não é estranho nós encontrarmos tantos cariocas em São Paulo. Nós temos uma infraestrutura que, diferente de São Paulo, nós temos capacidade ociosa na nossa infraestrutura, nossos aeroportos ainda têm espaço para crescer, nós temos uma quantidade de portos absolutamente gigantesca, temos portos enormes, e mais, nós ainda temos possibilidade de fazer mais portos. Então, veja, o Rio de Janeiro está numa posição muito confortável naquilo que é relacionado ao desenvolvimento econômico. Eu acredito demais que o Rio de Janeiro vai ser o grande atrator de investimentos num Estado que ainda vai ter uma situação fiscal melhor decorrente da própria reforma tributária. Então, se nós estamos aqui discutindo desenvolvimento, nós estamos olhando para investimentos de prazo de 20, 30 anos, como a gente está falando aqui de concessões,
você tem que olhar necessariamente para uma reforma tributária que você começa um período de transição a partir de 2025. Em 2033, a gente muda radicalmente esse sistema. Para quem está fazendo esse tipo de investimento, o olhar para o Rio de Janeiro vai ser um olhar diferenciado. Eu entendo que nós temos todos os elementos para sermos o grande vencedor da reforma tributária, seja por termos um mercado enorme, seja por termos os determinantes daquilo que é competitivo, aquilo que vai gerar produtividade e crescimento para o país, nós temos de sobra. Eu só queria, aproveitando a oportunidade de a gente falar em reforma tributária, para contextualizar a reforma tributária dentro do setor de saneamento e como o saneamento está pensado na reforma. E aí, Léo, um pouco aqui troca de ideias mesmo, porque o setor de saneamento, ele sai de uma alíquota média de 9,60% para 26%, 27%, a depender de qual vai ser a alíquota final que a gente, resultante da reforma. E aí, o que as empresas hoje, especialmente considerando o cenário de investimento em concessões, deixaria de aportar em investimentos no desenvolvimento do setor, ela estaria aportando na contribuição com os impostos, tanto federal quanto estadual. Então, essa é a primeira situação, né? Especialmente as empresas privadas que estão atuando no setor, elas têm uma majoração de quase dobrar a carga tributária. E aí uma discussão de como é que se aloca isso, se é em tarifa ou se é em diminuição de investimentos, considerando o desafio que a gente tem de universalizar, colocar o saneamento numa situação diferente de outras isenções ou diminuição de carga, por exemplo, os serviços de saúde, será que é uma boa medida e se a gente não está em tempo ainda de tentar revisitar o assunto? O marco do saneamento, ele parte do pressuposto de que as empresas estatais que desenvolvem saneamento, elas devem concorrer nas mesmas condições que o privado. Parte das empresas estatais hoje são beneficiárias da imunidade tributária e não tem carga tributária ou uma carga tributária residual. Quando você compara o quanto uma empresa estatal, que é quase zero, estará pagando de tributo, com a atividade privada, pagando 26%, você tem já de largada um descompasso. Só que a gente, dentro das empresas estatais, o nível de governança, a capacidade de investimento, o Nicola acabou de mencionar isso, o marco do saneamento, ele traz evidencia essa situação da incapacidade de investimento do Estado. Talvez a gente esteja, com esse descolamento, prejudicando toda uma estrutura do marco, que foi pensada no marco legal, em ampliar o acesso ou a competição entre empresas públicas e empresas privadas. Então, acho que está em tempo da gente discutir um pouco para onde caminha a reforma tributária, especialmente no saneamento, e quais os impactos que a gente vai ter no setor. Você quer comentar, Leonardo? Claro, claro. Essa discussão sobre a alíquota, eu acho que é uma discussão que ela está muito mal colocada. Não no ponto em que você colocou. Mas ela está mal colocada porque a gente está fazendo algumas comparações equivocadas. Dentro da reforma você tem um pacto que é o seguinte: não se aumenta a carga, ou seja, quanto a sociedade entrega ao Estado, isso aí não vai aumentar. E também o Estado, por sua parte, também não perde. Bem, dito isso, como é que se chega nessa alíquota, né? Que eu, pessoalmente, e aí é importante dizer, o Estado do Rio de Janeiro foi um dos poucos que fez o dever de casa e fez os cálculos daquilo que ele entende que vai ser a alíquota final, que é muito maior que 26%. Inclusive, é importante dizer que nós colocamos isso, o governador Cláudio Castro, à época, fez questão de convidar o presidente Arthur Lira e os relatores da reforma para virem ao Rio de Janeiro para nós conversarmos, a Pi também. Então, porque o que acontece é o seguinte: a grande mudança não está na alíquota, a grande mudança está na base. O que acontece? A reforma hoje, você vai tributar sobre uma base muito diferente da que você tributa hoje. Então, você está falando de 20%, 40% em cima de que base? Pode ser em cima de uma base muito menor. Então, você não pode fazer essa comparação direta hoje da alíquota de 9% para uma alíquota de 27% ou a alíquota que eu acredito que chega a 40%. Mas, assim, não comparar as alíquotas não é uma boa prática. Mas o que nós temos, obviamente, ter uma alíquota muito alta, de um IVA muito alto, isso vai trazer desafios
absolutamente significativos para o Brasil, porque você estimula uma maior, por mais que pareça que você pode estar pagando a mesma coisa ainda que com uma alíquota maior. O que vai acontecer na reforma tributária, e isso de fato não foi discutido, o que muda fundamentalmente é quem vai pagar esse imposto. Ainda que a arrecadação seja a mesma para o Estado, vai mudar quem vai pagar. Veja, setores que eventualmente não pagavam tributo antes, vão vir pagar agora. Setores que são intensivos em trabalho vão pagar mais imposto do que setores que não são intensivos em trabalho. Então, Balon, eu te diria o seguinte, você tem a primeira sugestão que eu daria é tentar, ainda que por mais difícil que isso ainda seja, dado que a gente não tem toda a regulamentação da reforma, é tentar ver exatamente quanto você vai pagar de imposto. Eu não tenho dúvida que vai pagar mais, porque você está pegando de uma SEDAI que hoje em dia não paga. Então, eu te diria o seguinte, primeiro é tentar medir quanto é que vai ser pago, porque eventualmente não é 29% contra 9%. Eventualmente você pode até pagar menos do que pagaria com o sistema tributário atual, porque, se eu não estiver enganado, a SEDAI produtora de água, ela provavelmente ela é intensiva em capital e não em trabalho. Se for o setor como um todo, eu acho que a comparação que você tem que... A avaliação que tem que ser feita é o que eu faço mais? Eu sou intensivo em capital e em insumos ou sou intensivo em trabalho? Se você for de fato intensivo em trabalho, eu te digo, a nossa reforma ela é pró-produtividade, ela não é pró-emprego, ela não é uma reforma que tem aspectos sociais muito arraigados. Então essa é a primeira comparação. A segunda, e aí eu acho que é a grande discussão, é nós escolhermos de fato quais são os setores que nos interessam tributar menos. E aí é uma discussão que foi feita no Congresso, e uma discussão que foi feita, obviamente, com lobbies bem organizados. Ao invés da gente buscar uma solução elegante, o que eu chamo de solução elegante? Uma solução que não olhe setorialmente, mas que olhe o seguinte, eu quero tentar mitigar um pouco dos efeitos sociais dessa reforma, ela não foi feita. O Estado do Rio de Janeiro, junto com a CNC, fez uma proposta, entregou uma proposta em que você mitigava os efeitos para aqueles setores que fossem mais intensivos em trabalho. Seja como for, assim como qualquer tributo, a gente tem que observar quais são os setores que a gente está tributando. Setores tal como saneamento, que você tem externalidades positivas muito grandes, nós devemos evitar tributá-los. Seria quase como colocar um IS ou qualquer tributo desse tipo sobre um setor que traz externalidades positivas. O que talvez seja necessário, você calibrar outro imposto, tipo o IS, que é o imposto sobre o imposto da maldade, o imposto do pecado, para justamente você ser capaz de mitigar ou reduzir ou eventualmente até anular impostos sobre setores tal como o saneamento, que é um setor que você tem um impacto social bastante significativo. Nicola, a gente fala de concessão e PPP, mas é preciso também falar de segurança jurídica para quem quer investir no Estado. A gente sabe que a segurança jurídica passa aí pelas agências reguladoras, você até falou um pouquinho. Hoje, como de fato garantir segurança jurídica para o empresário que quer vir investir no Rio de Janeiro? Fundamentalmente, respeito aos contratos, né? A gente tem situações, a gente tem visto no país em que problemas em concessão são tratados muitas vezes mais em rede social do que nas próprias agências. Não se constrói um ambiente de segurança jurídica respeitoso, com grito, com clamor por melhoria, sem se olhar efetivamente o que é defeituoso naquele contrato, o que aquele contrato celebrado há 10, 20 anos, hoje demanda de aperfeiçoamento. A gente buscou, especificamente na concessão do saneamento, mecanismos de autocomposição que pudessem ajustar o contrato logo no seu início. O governador Cláudio Castro sempre fala que a modernização em todos os setores, ele usa muito o exemplo do celular e das tecnologias de segurança da Polícia Civil, por exemplo, de softwares que estavam atrasados aqui há 10 anos, softwares de 6, 7 anos. A gente não pode imaginar um contrato com previsão de 35 anos de duração, que ao longo desse período todo as regras possam ser as mesmas sem grandes ajustes.
As agências têm um papel fundamental, o poder concedente também tem um papel fundamental, a sociedade civil, mais do que nunca. No caso da concessão dos saneamentos, a sociedade civil está integrada no processo fiscalizatório. A população e a imprensa são fundamentais, fóruns como esse são fundamentais, mas a gente precisa de um respeito maior, que contrato não tem cabeçalho nem rodapé, ele tem cláusulas. E essas cláusulas têm que ser entendidas como importantes para que o capital privado possa se remunerar e prestar um serviço adequado. Os reequilíbrios são importantes que ocorram logo no começo. A gente não pode ter reequilíbrios. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pegou várias concessões, cito aqui trem, barcas. No plano federal nós temos especificamente o Galeão, em que passados 15, 20 anos, os pedidos de reequilíbrios eram gigantescos. Nós tínhamos nas agências a Genersa e a Getran, especificamente transportes e os demais serviços regulados, aí no caso gás e saneamento, de mais de uma dezena de pedidos não apreciados há mais de 5, 10 anos, com centenas de milhões de reais em investimentos ou não realizados ou demandados pelo poder concedente. Isso gera uma coisa muito ruim no ambiente privado, que é o medo de investir naquele Estado. Nós tivemos um exemplo clássico aqui da CCR, é um caso público, eu posso me referir. A CCR tinha mais de R$1 bilhão de valores discutidos com o Estado do Rio de Janeiro, e essa empresa tinha acabado de ganhar por conta da Barcas, a operação de Barcas, que ficou deficitária ao longo dos anos e não teve os reequilíbrios aperfeiçoados. E a CCR tinha acabado de ganhar há 2 anos, 1 ano e meio, a renovação da Dutra e da Rio Santos. 10 bilhões de investimentos previstos, 7 desses 10 bilhões no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Operação Territorial Rio de Janeiro. E houve uma recomendação da Procuradoria, dizendo assim, a gente pode empurrar essa discussão com a CCR de Barcas pelos próximos anos. E a gente perguntou, mas é devido o valor pelo Estado à empresa? Disse, é devido, mas a gente pode pagar lá na frente. Mas a gente tem que pagar. E a gente entendeu que era muito melhor entrar numa composição com uma redução do valor devido, pagamento efetivo, criando na empresa um equilíbrio e uma segurança de que investir no Rio de Janeiro era algo positivo. A gente honrou com desconto, não gerou nenhum tipo de perda financeira, gerou economicidade, ao contrário. A gente tem da empresa um respeito institucional, porque se respeita e se tem segurança jurídica no Estado, e os investimentos, coincidentemente ou não, na Dutra começam pelo Rio de Janeiro, já com a Serra das Araras ali, já em obra, a duplicação ali da subida. Enfim, é um ambiente que as empresas apreciam. As empresas precisam entender que no Estado se paga as contas, não se inicia a obra se não se puderem ser pagas. Um poder judiciário que respeita os contratos, que vai ser veloz no atendimento das demandas, e agências fiscalizadoras fortes. Anselmo, eu tenho uma pergunta de $1 milhão para você, porque eu quero saber quais são as estratégias que a Águas do Rio está adotando para poder assegurar que as operações de saneamento sejam resilientes às mudanças climáticas, às crises climáticas que nós estamos enfrentando e garantindo a continuidade dos serviços essenciais à população. É difícil. Bom, é inevitável a gente não discutir sobre que a gente vive um novo normal, né? A EGEA viveu recentemente, eu acho que 3 grandes adventos que provam que temos um novo normal. A maior seca histórica no Amazonas, que nos forçou a mudar a maneira como se operava as captações no Rio Negro e nos Solimões. As enchentes aqui no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e foi muito interessante como o Estado coordenou um esforço conjunto entre concessionárias. E aí, pegando o gancho do que o Nicola falou agora, é imprevisível esse tipo de eventos, mas bons contratos possuem caminhos para que esses temas sejam tratados no seu advento, e o caso do contrato de concessão é moderno a ponto de abarcar esse tipo de evento. E o último foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós operamos a Corsan e nós vimos tanto a Lagoa dos Patos como o Guaíba fora da calha impactando todo mundo. Então nós precisamos construir dentro de casa tecnologia
para antever determinados eventos. Nós precisamos desenvolver tecnologia para operar mesmo debaixo da água. Então, no Rio Grande do Sul, a água voltou antes da energia, por exemplo, com captações flutuantes. Mas o mais importante, né, além de buscar a resiliência, é entender que os mananciais estão ficando mais escassos e que será necessário que a água que nós temos disponível seja o melhor possível disponibilizada. Então, a gente tem hoje adotado desde tecnologia de satélite para mapeamento de vazamentos subterrâneos, e isso nos permite acelerar o processo de combate às perdas. Nós investimos bastante em automação do processo de distribuição de água, regularizando pressão para garantir a distribuição mais uniforme e transformando os territórios que no passado precisavam de água, não conseguiam o serviço, e as pessoas se conectaram porque ninguém vive sem água. Olha, na cidade, no estado, na área que a gente atua, que é na região metropolitana, tem 7, 8 milhões de pessoas. Ninguém vive sem água. E as famílias que tinham residência em áreas que não eram abastecidas formalmente buscaram, através de ligações provisórias, o abastecimento de casa. Então, quando a gente entra com o programa Vem com a Gente, dentro das comunidades, levando dignidade para as pessoas, entregando água com qualidade e regularidade, a gente vê uma mudança do padrão de consumo, transformando o que eram perdas em novas pessoas dignas recebendo o serviço em casa. Por fim, não menos relevante, um esforço da companhia em mudar a matriz de abastecimento das indústrias, transformando o que é resíduo, então o esgoto reprocessado se transforma em água de reuso, um novo insumo para a indústria. A indústria, adotando a água de reuso, ela disponibiliza o manancial que ela consome na atividade produtiva para consumo humano, ou seja, a indústria não compete mais com as pessoas no seu abastecimento. Todo esse esforço constrói um novo volume de água disponível para que o crescimento urbano seja abastecido com água que já está produzida, sem demandar de novas produções. Mas, de fato, a gente precisa ter um olhar muito atento que o comportamento dos eventos mudaram e a gente precisa estar sempre preparado para essas emergências. Obrigada. Leonardo e Balon, vocês têm a tarefa de me responder em 2 minutos e meio. Balon, eu queria ir com você. Primeiro, como que a melhoria dos serviços de água e esgoto impactam diretamente na qualidade de vida da população e da dignidade das pessoas? Impacta diretamente na medida em que existem pessoas que não são providas de saneamento. Com a extensão e a melhora do serviço, você amplia ele a um número maior de pessoas. Numa outra perspectiva, a consistência do sistema ou a estabilidade no fornecimento e na produção de água, você também gera uma melhora de vida, porque as pessoas passam a ter regularidade no seu abastecimento. Numa perspectiva socioambiental, ao ampliar a rede coletora de esgoto, retirar do meio ambiente uma quantidade gigantesca de esgoto in natura que é despejada nos rios e nos mares, a gente passa a ter uma outra qualidade, foi o que o Anselmo um pouco acabou de abordar, a gente passa a ter uma outra qualidade dos mananciais, e aí, ao ter uma melhor qualidade nos mananciais, uma captação e uma produção de água com menos recurso energético, seja em produto químico, seja em lodo depois que precisa ser tratado e devolvido para a natureza. Então, hoje, pensando aqui na perspectiva da SEDAI, a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho conectado com o reforço de todo o sistema, mas também pensando numa melhora na qualidade dos mananciais em que a gente atua. Aqui no Rio Guandu, o manancial que provê o Guandu e Munana Laranjal. Com a adoção de tecnologia para melhor monitorar esse ecossistema, com um programa de replantio em todo o corredor de Tinguá-Bocaina, porque conforme a gente vai restaurando aquele ecossistema, a qualidade, o assoreamento do rio diminui e a gente capta água com melhor qualidade também. Obrigada. Leonardo, para terminar, a gente falou de segurança jurídica por meio do fortalecimento das agências reguladoras, mas esse assunto também passa pela Lei Geral de Incentivos Fiscais. Dá para fazer alteração nessa lei para começar a atrair já as empresas no futuro? Que bom que você fez essa pergunta, porque era justamente sobre isso que eu queria falar. O Nicola já tinha falado sobre isso.
O Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, ele nos deu uma orientação que ele entende que emprego é o melhor caminho para você tirar as pessoas da miséria. E então, segurança jurídica era o que que eu mais ouvia, a reclamação do empresariado, porque as regras mudavam com alguma velocidade no Rio de Janeiro. Desde que eu cheguei aqui no Estado, a gente já fez mudanças numa quantidade enorme de benefícios fiscais. E por que nós fizemos isso? Porque a instituição de um benefício fiscal, ela tem um rito legal, legislativo muito próprio. Tem detalhes que fazem com que eu possa deixar essa lei que não seguiu esse rito sob risco dela ser considerada inconstitucional. Dito isso, antes que alguém tentasse dizer que essa lei é inconstitucional, nós revisitamos, eu digo, já mais de 10 benefícios. Além disso, o que nós também estamos trabalhando? Estamos trabalhando na possibilidade de alteração da Lei Geral de Benefícios Fiscais, de tal forma a deixar ela mais palatável. Isso quer dizer o seguinte: não vamos deixar de ser rígidos, não vamos deixar de ser cuidadosos com ela, mas vamos ter uma lei que seja de mais fácil compreensão. Então, e a partir daí, eu acho que a gente começa a virar uma página no Estado do Rio de Janeiro, que é parar de olhar um pouco para trás, porque a gente vai ter corrigido muita coisa e vai começar a olhar para frente. Quando eu falo em olhar para frente, a gente vai estar olhando para um benefício que o Rio de Janeiro deve ser pioneiro, que é o Tax Free, que a gente já deve estar mandando agora no segundo semestre. E nós vamos também correr atrás de algo que o Rio de Janeiro tinha deixado de lado, que nossos vizinhos do Espírito Santo e Santa Catarina fizeram muito bem, que foi uma legislação de benefício fiscal para as tradings, e que essa legislação fez com que esses estados tivessem um movimento de carga portuária, um desenvolvimento econômico gigantesco. O estado de Santa Catarina tem um crescimento da receita tributária dele, que é um negócio espetacular. Mas se você não quiser olhar os dados frios, eu aconselho você a passar pelas estradas do litoral catarinense, que você vai ver um movimento de caminhões que é absolutamente espetacular. E por que eles, que têm um porto muito menor que o nosso, que tem condições de rodovia, não tem ferrovia, não tem um aeroporto do tamanho que a gente tem, estão com esse movimento todo? Por que o Espírito Santo, que tem uma pedra lá no meio do porto deles, que eles não conseguem mexer, tem um calado muito menor do que o nosso, estão movimentando mais carga que a gente? Então, assim, está na hora da gente conseguir virar essa página. Estamos dando maior segurança jurídica e agora a gente vai começar a avançar para onde nos tomaram espaço. Rapazes, obrigada por essa conversa. Até a próxima. Obrigada.